Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma live aí. Hoje sobre contagem de carboidratos. Acho que minha internet tá meio ruim hoje, tá chovendo pra cacete aqui em Salvador. Mas ela tá meio bombando ali, vamos ver. Tomara que dê certo. Hoje eu não tô vendo a galera entrando, não sei se tá ao vivo. Agora tá vindo, tá com um delayzinho, mas beleza. Daqui a pouco a gente começa a live, enquanto vocês vão entrando aí. A convidada de hoje é a Natasha, nutricionista, doutora Natasha, né? Nutricionista e também diabética. Ela que está fazendo o doutorado lá em São Paulo, então uma pessoa mais que, além de uma pessoa querida, mais que conhecedora do assunto, né? E além de tudo é diabética, então sabe ali as dificuldades de fazer a contagem de carboidrato no dia a dia. Então, vamos aproveitar ao máximo esse momento para tirar todas as dúvidas sobre contagem de carboidratos. Eu já fiz algumas lives sobre isso, né? Mas a gente sabe o quanto que é importante esse tema e, obviamente, a gente vai tratar de uma forma, né? Vamos nos pormenores, né? Nos mitos e verdades sobre contagem de carboidratos. Vai rolar outras lives sobre contagem de carboidratos, de uma forma mais simples, mas hoje eu queria especialmente aproveitar a Natasha para a gente conversar sobre algumas coisas que normalmente a gente não conversa, como de repente leitura de rótulo. Vamos ver se ela vai topar isso também, né? Mas é isso. Então, sejam muito bem-vindos, mandem suas perguntas aí, suas dúvidas e vamos nessa. Ela já está aqui online com a gente. Ah, minha internet acho que não está muito boa hoje não, viu? Tá chovendo muito aqui em Salvador. Ainda não consegui aceitá-la. Só pra você ter ideia. Agora apareceu aqui pra mim. Ajudar, não vai? Se precisar eu mudo de lugar aqui. Eu vou lá pro lado da internet. Oi, Fred. E aí, beleza? Beleza. Agora foi, né? Olha, agora foi. Minha internet tá chovendo muito aqui em Salvador hoje. E a internet fica oscilando muito. Mas qualquer coisa eu vou pro lado do modem ali, a gente muda de lugar e vamos embora. Você tá me ouvindo e vendo bem? Sim, tô sim. Então pronto. Então pronto, maravilha. Bem-vinda, obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Esse tema que é tão discutido, né? E todo mundo acha que é um bicho de sete cabeças. A ideia é um pouco desmistificar isso. E ter você aqui com a gente, além de ser nutricionista, é diabética tipo 1 também, né? Então sabe ali ainda mais a dificuldade que é colocar em prática e, enfim, o dia a dia, né? Do manejo aí da contagem de carboidratos. Então vamos conversar sobre isso hoje, né? E, enfim, queria que você te apresentasse aí pra galera um pouquinho também, um pouquinho mais e vamos nessa, vamos tocar o barco. Bom, boa noite. Primeiramente, queria agradecer o convite do Fred, que é um amigo querido. A gente troca informações e figurinhas nessa vida maluca, digamos assim, mais possível do diabetes, né? Que tem os altos e baixos, mas a gente sabe que tudo é possível. E aí o Fred já me apresentou, então a ideia de hoje realmente é mostrar a contagem de carboidratos, não só de carboidratos, mas de proteínas e gorduras, de forma mais leve, né, mais prática e tentando incentivar para que todo mundo coloque em prática no dia a dia, claro que se realmente de fato for necessário, né? Então, o que seria essa contagem de carboidratos? Então, a gente sabe que a contagem de carboidratos, ela consiste em contar os carboidratos daquela refeição que você vai consumir. E aí, a gente conta mesmo o carboidrato já inicialmente, quando inicia a contagem de carboidratos, porque de fato ele é o principal nutriente que vai impactar na glicemia, né? A gente vai ter uma resposta pós-prandial quando come algum alimento que tem carboidrato bem mais elevada quando comparado com a gordura e a proteína de forma mais precoce. E aí a gente sabe que o que for ingerir de carboidrato, 100% dele vai ser convertido em glicose no período de 15 minutos até 2 horas, né?
E quando a gente fala de gordura e de proteína, já tem um tempo e uma porcentagem diferenciada. Então, de gordura, acredita que seja cerca de 10% no período até de 5 horas, e de proteína, cerca de, na literatura, alguns falam de 35% até 60%, e outros falam de 50% a 60%, mas que não deixa de estar dentro desse parâmetro de 35% a 60%, vai ser convertido também em glicose, e aí no período de 3 a 4 horas. Porém, só vai existir essa conversão se realmente a pessoa fizer uma ingesta, naquele momento da refeição, mais elevada de proteína e de gordura. Se não fizer, não tem essa necessidade de contabilizar. Mas o que a gente observa, né? Que muitas pessoas estão, graças a Deus, aderindo essa contagem de gordura e de proteína, porque realmente estão verificando a glicemia e estão observando o impacto que vai ter com o efeito desses alimentos. E aí, principalmente, a gente observa que está tendo mais essa observação, digamos assim, desses pacientes através dos sensores de glicose, que hoje em dia são mais práticos, né? A gente consegue visualizar a glicemia mais vezes durante o dia, e aí isso faz com que o paciente se conheça muito mais. Então, fora isso, a importância dessa contagem de carboidratos, a gente fala tanto dela para os pacientes, para todo mundo que tem diabetes, porque ela, de fato, vai baixar a hemoglobina glicada e ainda flexibiliza o plano alimentar e também previne complicações que são decorrentes da hiperglicemia tardia. Só que, geralmente, a gente fala que contagem é específico para quem tem DM1, mas isso é mito, é um dos mitos. Então, todo mundo que tem diabetes pode fazer contagem. E aí, como são, né? Como existem dois métodos, a gente só tem que ver qual que seria mais adequado para essa pessoa. Então, a live de hoje ela é específica, mais ainda para quem DM1, mas a gente sabe que o Fred tem muitos seguidores, né? Com outros tipos de diabetes, então acho que vale a pena a gente mencionar que não é só uma ferramenta nutricional para esse público, pode ser aplicado para os outros tipos de diabetes. E a ideia, Nath, acho que é um pouco de alargar o conceito no sentido de visualizar a contagem como, de fato, uma ferramenta, né, um método para que você possa entender o papel de cada alimento no seu corpo, né? Então, independente de você ter diabetes ou não, faz sentido que você entenda o papel lá dos macronutrientes, dos micronutrientes, para que você cada vez mais migre para uma alimentação saudável. Afinal de contas, acho que essa sociedade de fast food, né, acabou trazendo para a gente para um momento enquanto humanidade, muito ruim de alimentação errada, de sobrepeso, de obesidade, tido aí como um dos maiores problemas, né, de saúde mundial. A gente está vendo aí coronavírus, o quanto que isso, né, tá conectado com a falta de zelo pelo corpo, né? E a alimentação é um dos pilares fundamentais para se viver bem com diabetes. Não sou só eu que falo isso, mas há algum tempo todo mundo fala sobre isso em relação à ciência, né? E a cada um vai dando uma dosagenzinha, né, do quais são os pilares para se viver bem com diabetes e tal, mas coisas que não mudam, atividade física e alimentação saudável, né? Então, assim, a ideia de entender contagem de carboidrato é dentro de um contexto maior, que eu preciso ter a consciência de que eu preciso comer mais saudavelmente. E nós que temos diabetes, o nosso grande desafio é dosar a quantidade de insulina que a gente precisa com o que eu estou comendo. E quanto mais eu entendo essa relação, fica melhor para eu ter estabilidade glicêmica, né? Que hoje a gente fala tanto da tempo na meta, ou seja, cada um tem ali o seu tempo no alvo, né? Se é de 80 a 180, 70 a 170, enfim. Quanto mais tempo você passa nessa faixa alvo, que é individual, mais você consegue ter uma glicada bacana e a gente fala hoje, né? 70%, 75% dentro aí do timing range e só um pouquinho acima e um pouquinho abaixo. Então,
quanto maior essa estabilidade também é importante, muito mais importante do que um número em si da glicada. É muito importante que a gente também não tenha tanta flutuação das glicemias, ou seja, muita hiperglicemia ou muita hipoglicemia também, né? Os dois são muito ruins. Então acho que a contagem de carboidrato está muito nesse contexto de não é um bicho de sete cabeças, fundamental para qualquer pessoa que tenha diabetes, e acho que quanto mais consciência a gente tem na família como um todo, né? Então não adianta só em casa eu ter a consciência de comer mais saudável, de entender contagem de carboidrato, se eu não trago isso para minha família e todo mundo curte estar junto assim, comendo mais saudável, né? É uma coisa, o diabetes é uma condição muito familiar, todo mundo tem que estar junto ali naquele negócio, né? Se minha mãe agora mesmo estava fazendo um brigadeiro, eu falei, pô, você quer me fuder, velho? Porque, pô, se não tem brigadeiro, eu não como. Se você faz brigadeiro, eu vou ter que comer. Tipo, uma hora eu vou passar na cozinha e vou dar uma colherada. Não tem jeito. Se não tivesse, eu não ia fazer. Mas ela vai fazer, então, assim, tem que ajudar também, né? Então, assim, tema super importante para que a gente possa entender, de fato, como que os alimentos, né, afetam a nossa glicemia, afetam o nosso corpo também. Eu estava lendo uma coisa interessante, que é tudo que a gente come, ele chama de relação... cérebro visceral. O que a gente come está muito conectado com o que está acontecendo aqui dentro também, né? Então, quanto mais saudavelmente a gente se alimenta, a nossa mente também fica mais saudável. E nesse momento de quarentena, importantíssimo para que a gente possa, né, ter uma mente mais sã, mais saudável também, né? Verdade. E aí, a questão da contagem de carboidratos avançada, que é o que a gente está propondo mais hoje, é interessante que o paciente, né, a pessoa que tem diabetes, ela se permita a fazer essa contagem. Que o que a gente observa? Esse time range de 70%, ok, a pessoa está conseguindo manter, ela tem uma alimentação que faz a contagem de carboidratos direitinho e uma vez ou outra ela sai daquele habitual e consome uma pizza, um pão de queijo, e aí vão ter, né, em maior quantidade esses nutrientes, e é nesse momento que a pessoa tem que tentar aprender para pôr em prática. Só que existe muito receio. E aí se questiona se é pelo fato de que quando a gente parte para a literatura, existem várias formas de explicar, né? Vários algoritmos que são um pouco complicados, ou se é pelo receio Uhum. da pessoa ter uma hipoglicemia, e como ela já está 70% dentro da meta, então tá ok, não precisa ela se preocupar com essa hiperglicemia tardia. Mas é interessante realmente a pessoa se permitir conhecer. Então, se ela vai começar a fazer a contagem de gordura e de proteína, ela tem que verificar a glicemia mais vezes durante o dia. E aí, seja ela através da glicemia capilar e também se ela utilizar os sensores, que aí a gente consegue ter uma visão melhor ainda, né? Aí Então, o tem primeiro duas coisas passo. que são importantes. A gente pode se travar de duas formas. Uma é achar que é um bicho de sete cabeças, muito Isso. complicado, e não vou nem começar. Ó, esse negócio é muito. Não é pra mim, não, viu? É Uhum. alemão isso aí, não quero não. E não entende que é importante e não faz, né? Ou a gente achar que já sabe tudo e também não busca evoluir. Então, duas Isso. formas, dois extremos muito ruins. Então, eu vejo muita gente falar, eu já faço contagem. Acha que faz, na verdade, né? Porque não faz. Então, assim, ou então A tem uma chutagem, noção do né? que. Tem uma noção e vai e chuta toda hora. Eu falo sempre assim, ó, tem. Até o diabetes não tem gabarito, né? A gente foi Uhum. educado na escola que tinha lá um gabarito, que tinha uma referência que era 10. E infelizmente na vida com diabetes não tem isso aqui, não tem gabarito para você acertar tudo. É individual, tem um Isso. ingrediente fundamental que é a individualidade. E mas quando a gente tem noção da contagem de carboidrato, a gente consegue pelo menos, digamos que a gente tenha de A a E de opções, né, de uma prova objetiva, a gente consegue pelo menos eliminar aquelas que são muito ruins, Sim. fica menos, hein? Até na hora da chutagem a gente consegue ser mais certeiro, Mais né? assertivo. Eu não consigo fazer 100% ali, toda alimentação, você não precisa fazer contagem 100%, ai meu Deus, errei, e se punir por isso. Não, mas se você tem noção das coisas, você consegue pelo menos estar perto, né? Não consegui Uhum. um 150 no pós-prandial, mas consegui um 180. Beleza, na próxima eu já entendi como é que funciona, fica melhor, né? Isso. E aí parte muito de você anotar. Então é isso mesmo. Qual seria o primeiro passo? Você está disposto, né? Uhum. Depois você se permitir conhecer e anotar. Então, vamos supor, vou falar a marca, né? É, Pode, infelizmente tem que falar. Vamos toca aí, supor que minha. eu comi uma pizza da Pizza Hut. E aí eu comi duas fatias, minha glicemia antes estava X
e 2 horas, 3 horas, 4 horas depois estava Y, Z, enfim. Então, eu tenho que anotar para justamente entender e mostrar para o profissional de saúde que está me acompanhando para como é que eu vou fazer da próxima vez. E aí, como você falou, né, chegar o mais próximo possível, ser o mais assertivo. Então, o ideal quando a gente vai fazer esse tipo de contagem é realmente manter o mesmo local de compra. Por quê? Porque os ingredientes vão ser diferentes, né, dependendo dos locais que você fizer a compra dessa pizza, por exemplo. Além dos ingredientes, a cocção, que seria a forma de preparo desse alimento, vai implicar também. E, além disso, tem milhões de outros fatores que são muito individuais, né? A pessoa pode comer o mesmo alimento hoje, no mesmo local, na mesma porção, no mesmo horário, e a glicemia vai estar X. Amanhã ela faz a mesma coisa e vai estar Y. Então, acaba que tem outros fatores que vão ser inerentes a essa parte mesmo de absorção e digestão de macronutrientes como um todo. E aí, quando a gente começa a passar para essa parte mais avançada, é interessante a gente entender como é que seria essa leitura dos rótulos. Então, geralmente... Tati, rapidinho, deixa eu só botar um conceito legal. E aí é o seguinte, a gente não vai falar aqui de uma forma muito rasteira da contagem. A proposta aqui é trabalhar de uma forma mais complexa, porque em outras lives a gente já trabalhou de uma forma mais simples, a gente pode até voltar nos conceitos. Mas antes de entrar no rótulo, que eu acho fundamental, eu queria só explicar um pouquinho para a galera sobre fator de sensibilidade. Isso que é algo tão importante, né? Às vezes a pessoa contou o carboidrato ali, mas não tem ideia da relação dela, a relação carboidrato-insulina, que é para o bônus de refeição, e não tem noção do fator de sensibilidade, que é para o bônus de correção, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, pode ser? E aí a gente... rótulo. Tá, ok. O que acontece? Quando a gente tem o conceito de razão insulina carboidrato, o que isso quer dizer? Quando eu aplico uma unidade de insulina, e aí vamos supor que a minha razão insulina carboidrato é 1:10, que quando a gente pega a prescrição já tem números, né? Então, o que isso quer dizer? A cada uma unidade de insulina que eu aplicar, eu vou cobrir 10 gramas da minha refeição. Então, se eu precisar comer um alimento que tem 20 gramas, eu vou, então, aplicar 2 doses, né, 2 unidades de insulina. Então, a razão insulina carboidrato, o conceito em si é isso, e a gente tem que entender que ela pode variar ao longo do dia e de uma pessoa para outra, né? Então, se tudo é muito individual no paciente que tem diabetes, quando a gente fala ao longo do dia, isso geralmente modifica muito a rotina. Então, de manhã eu tenho geralmente mais resistência à insulina, então eu vou ter uma razão insulina carboidrato de um jeito, à noite pode ser que eu tenha outro. Então, já é o primeiro passo também para a gente entender que isso pode ser alterado. Então, não é nada engessado. Antes a gente tinha muito essa ideia de que a regra geral para adulto é uma unidade de insulina, cobre 15 gramas de carboidratos. Mas no almoço, a pessoa está no ambiente de trabalho, que a glicemia vai estar mais alterada pelo fato de ter o estresse envolvido e uma unidade não cobre 15 gramas de carboidrato. Então, a gente tem que trabalhar sempre individualmente. E é por isso que a gente que tem diabetes tem que verificar mais vezes a glicemia, seja ela pela ponta de dedo mesmo, que a gente fala, ou através dos sensores para mostrar. Olha, aqui para o endócrino, para o nutricionista, o meu dia a dia se comporta assim. Quando a pessoa se permite se conhecer, ela se conhece muito mais do que o nutricionista, né? O conhece do que o endocrinologista. Então, por isso que é extremamente importante a gente ter autonomia e entender que as rédeas do tratamento, né, deve ser feito com a gente mesmo e não somente com o profissional de saúde. Tem que ser feito em conjunto. E aí... Total. Então, quando a gente descobre que tem diabetes, o médico e a nutricionista tem que partir de um protocolo, digamos assim, né? A regra é isso aqui. Só que quanto mais domínio você tem, quanto mais conhecimento em relação ao diabetes e quanto mais você se conhece, mais você consegue entregar informações para os profissionais para que eles possam individualizar o tratamento. Então, quando a gente fala, velho, o fator de sensibilidade sempre foi 50, talvez o seu não seja 50, foi um 50 que no início do seu tratamento fazia sentido. E agora não faz mais, agora que você tem mais domínio de si,
Você consegue essa informação com mais qualidade. Pode ser que seja 40, 45 e faz uma Uhum, diferença, assim como pode ser que seja 60. Então, quanto mais. E como é que você aprende isso? Testando, não tem jeito. Se uhum, a glicemia ideal ali, né, for 100 e sua glicemia mediu 200, aí você vai fazendo os testes. Apliquei 2 unidades, baixou para 100, beleza. Se não baixou para 100, esses erros que a gente vai cometendo que são importantes. Então, assim, obviamente levar isso de informação para os profissionais. Não adianta também a gente vi ali uma glicemia alta, apliquei, corrigi, beleza. Né? Não entendi o porquê que aquilo aconteceu. É assim que uhum. a gente descobre de fato qual que é o fator de sensibilidade e qual que é a minha relação, como você falou. Varia durante o dia. De manhã a gente tem ali, a gente ativou o corpo, tem mais resistência à insulina, e aí provavelmente você tem uma proporção mais baixa. E aí meio-dia já fica maior. Aí você faz Uhum. atividade física, já é diferente também, Ah, já aumenta né? Então mais. é um pega pra capar danado, né, velho? E engraçado é que às vezes você acha que, descobri todos os meus fatores de sensibilidade no dia, toda a razão, insulina, carboidrato, minhas metas, aí outro mês bagunçou tudo. Quando a gente fala de mulher, então, vem período Ave menstrual, Maria, meu Deus do céu. um bicho louco, como a gente fala. Mas realmente, se você se permitir, você se conhece a cada etapa, né? Então, realmente tem que deixar fluir, e entender que tudo é possível e a gente consegue mesmo unindo forças, com apoio familiar, com apoio dos profissionais de saúde. E aí, só pontuando o que o Fred tinha falado, né? Acho que a gente não mencionou o fator de sensibilidade, o conceito em si, pode ser que algumas pessoas não saibam. Então, o fator de sensibilidade é quanto que uma unidade de insulina que eu aplicar vai baixar na minha glicemia. Então, por exemplo, se o meu fator de sensibilidade é 50 e minha glicemia estava 200, eu apliquei uma unidade. Vai ficar, então, com o valor de 150, tá? Acho que só para a gente deixar um pouco mais claro. E Às aí, vezes, às vezes pode parecer muito complexo, né? E na verdade é. Só que se a gente se preocupar em entender o básico, eu acho que já é um bom caminho, né? Então, assim, uhum, entende o básico das coisas e aí você vai melhorando, você vai entendendo um pouco mais depois, porque às vezes os conceitos são muito. A pessoa tá, porra, fator de sensibilidade, isso, cara, é, beleza. Entende a lógica das coisas, o mais básico, e depois você vai evoluindo, fica tranquilo. Você tem que ir para graduação, depois vai no MBA, depois vai para o mestrado aí, doutorado, faz parte do jogo. e é uma condição crônica, né? Então, querendo ou não, você vai aprendendo. Você vai ter tempo, você vai ter tempo para estudar. Você vai ter suficiente. Boa. Fred. Ah, Enfim, a gente partindo para a questão da leitura dos rótulos, que foi onde a gente tinha parado anteriormente, como é que a gente pode pôr isso em prática, né? É importante a gente ver a questão dos ingredientes que tem, a gente sabe que tem vários nomes para o nosso querido açúcar, né? E a gente tem que tentar conhecer para, quando for consumir algum alimento que tenha esse açúcar, a gente fazer então a contagem direitinho. E aí tem algo que é sempre muito verificado como dúvida, que quando a gente fala dos carboidratos. Alguns rótulos, eles especificam quais são os tipos de carboidratos, né, que vão ter naquele alimento. E aí, o que a gente tem que entender? Que eu vou contabilizar o carboidrato total. Então, às vezes, lá tem dizendo que tem naquele alimento 40 gramas de carboidratos. E destes, né, ou então os quais geralmente vem mencionado assim no rótulo. 20 é de sacarose e 20 é de lactose. Estou supondo, tá, pessoal? E aí, a gente tem que contabilizar esses 40, né? Às vezes as pessoas fazem o somatório das 3 linhas. Então, ao invés dela colocar 40 gramas para aquela embalagem, para aquela porção que ela vai consumir, ela coloca 60. Então, tem que ter esse cuidado enorme, que é uma prática que é extremamente comum. Das gorduras totais, das gorduras, do mesmo jeito, a gente vai focar mais nas gorduras totais. E aí, o primeiro passo também para a gente entender a leitura do rótulo é sempre verificar a porção. Então, eu vou comer um biscoito, dando um exemplo, e aí eu vou comer 9 unidades, mas aquela porção é referente a 3. Então, sempre identificar a questão da porção para depois verificar todos os nutrientes. E quando a gente fala também da parte de carboidratos, às vezes alguns alimentos eles têm fibra, né? A gente fala que um alimento que é rico em fibra, que ele é um alimento bom,
ele vai ter acima de 5 gramas, de 5 para cima, né, gramas de fibras por porção. E se tiver, a partir desse valor, a gente tem que fazer uma continha, que vai apenas subtrair, diminuir. Eu ia perguntar isso, eu ia perguntar da isso. quarta série, né? Uhum. Lembrar da subtração. Que a gente vai diminuir dessa quantidade total do carboidrato. Então, supondo esse mesmo exemplo, que tem 40 gramas de carboidrato nessa porção que eu vou comer e 5 de fibras, então, na verdade, eu vou contabilizar, vou diminuir, né, esses 5 do 40 e vou contabilizar 35 gramas de carboidratos para aquela refeição. Acredito que e quanto mais um alimento integral também, né, mais ele tem a questão das fibras e também as frutas, né, principalmente as cascas, tem bastante fibra, né? Isso, é ideal que a gente consuma, né, frutas que já com casca, com bagaço, porque realmente vai ter a maior quantidade de fibra. E aí é interessante analisar se vai ter essa quantidade para a gente fazer essa subtração. No geral, não tem, né? Mas quando a gente fala de um almoço, que a gente está juntando ali uma salada com o feijão, se o arroz for integral, o macarrão for integral, acaba que a gente vai ter já essa de 5 gramas ou mais, né, essa quantidade de fibras, e aí a gente vai ter que fazer esse desconto, como a gente fala, porque pode ter risco de ter hipoglicemia, né, se a gente contabilizar todo esse alimento, tá? Então, se eu entendi, assim como se a gente associar gordura a uma fonte de carboidrato, a gente lentifica esse processo. Se eu associar fibra ao carboidrato, eu também lentifico esse processo e eu reduzo assim o índice glicêmico, carga. Tem essa diferença também, né? O que é índice glicêmico e o que é carga glicêmica. Eu queria até retomar esse conceito que já tem tempo que eu estudei isso. Então a gente meio que tem que diminuir, né? Então contei ali no total 40 gramas de carboidrato na minha alimentação. E percebi que eu estou comendo muita coisa com fibra, muita coisa integral, e tá me dizendo que pelo menos tem 5 gramas ali, eu preciso reduzir e aplicar insulina para 35 gramas de carboidrato, e não para os 40, porque senão tem o risco de ter uma hipoglicemia. Isso. A gente fala muito Beleza. de forma prática, né, que a fibra ela age como se fosse uma esponjinha de lavar a louça, que no caso, quando a gente vai lavar a louça, a gente pega aquela gordura, né, e parte dela é absorvida na esponja, que é o que aconteceria como se fosse dentro do nosso corpo, né, que a gente vai absorver parte dessa glicose se consumir alimentos que terão fibras nessa quantidade, né, dessa quantidade para mais também. E aí, fora a leitura dos rótulos, o que é interessante também a gente pôr em prática quando faz essa contagem dos outros macronutrientes, não apenas do carboidrato em si, né? Também a gente verificar como é que seria a leitura dos rótulos e dos manuais. Então, a gente tem excelentes manuais, principalmente da Sociedade Brasileira de Diabetes, que a gente consegue verificar qual é a quantidade de carboidrato que tem ali, qual é a medida caseira, qual é a gramatura, que é importante a gente mencionar também que muitos confundem o peso do alimento com a quantidade de carboidratos. Isso é extremamente comum, né? E proteína também, né? Às vezes o cara tá ali comendo 100 gramas de sei lá, de frango e acha que é 100 gramas de proteína. Não é isso não, gente. É bem menos. Se confunde muito, é bem comum. E aí é interessante a gente observar também, quando for analisar, né, o manual, o que a gente está querendo observar. Se é a medida caseira ou se é a gramatura. Porque a medida caseira, uma colher de sopa minha pode ser completamente diferente de você, né? Porque tem que ver se ela é nivelada, se ela tá cheia, se ela tá rasa. E fora isso, eu não sei por que a gente tem milhões de colheres de sopa diferentes em casa, né? Então, o primeiro passo é padronizar qual a colher que você vai usar e ficar com aquela colher. Do mesmo jeito, o copo, né? A xícara, justamente para tentar minimizar os erros da contagem. E aí, além dessa parte dos manuais, a gente tem hoje muitos aplicativos excelentes que auxiliam muito na contagem de carboidratos. A gente tem aplicativo da Sociedade Brasileira de Diabetes, do Glic, né? E aí no Glic o diferencial dele é que já tem também a quantidade de proteína e de gordura, então facilita muito
a gente contabilizar os outros macronutrientes. E fora eles, tem outros aplicativos extremamente bons também que estão sendo lançados, que ainda sugerem um pouco da questão da dose de insulina que você vai colocar, né? Deixa lembretes, porque eu apliquei insulina 2 horas depois, 3 horas depois, porque eu contabilizei a gordura ou a proteína, mas aí eu esqueço, porque eu uso caneta e não tenho muita, na minha alimentação, não é rica em proteína, em gordura, e foi algo atípico, então acabo esquecendo. Então também tem esses lembretes que facilitam muito, e fora isso, ainda tem também a questão da divisão da dose, né? Que é o que a gente vai falar mais para frente, que seria a sugestão de como que você vai dividir essa dose, o tempo que vai correr essa dose de insulina também, e aí fica mais prático no dia a dia para a gente aplicar. Porque antes a gente pensava que, como era tanta matemática, ficava mais complicado, né? Mas a gente já tem até aplicativo de regra de 3. Então, isso é excelente também, dá para facilitar muito e realmente dá para tentar contabilizar gordura e proteína. Basta querer. E de aplicativos tem vários. É só você. O meu é Android, né? Eu coloco lá no Play Store. Contagem de carboidratos. E me aparece uma série. Tem o Glic, tem o da SBD, tem o Diabética Tipo Ruim, tem o da Vanessa, que é Insulin Calculator. Isso. Tem qual mais? Tem o mais Tinha sugar, tinha o Glicocare, tinha um acho que era Fat Secret. Ou isso, Fast Secret. Tem Secret. vários. Então, assim, galera, eu particularmente eu não uso, mas já usei. E eu gosto muito da tabela, né? Eu não gosto de ficar ali anotando glicemia. Para mim, hoje eu nunca fui muito habituado nisso, não gosto. Então eu prefiro olhar na tabela. Tô olhando ali, vi que arroz é aquilo, pão é aquilo. Às vezes no início você precisa muito disso, né? Mas depois quando você começa a entender e comer mais ou menos as mesmas coisas todos os dias, né? Você já decorou aquilo, você já decorou, você já vai você vai no olho mesmo, né? E é importante que no início você, obviamente, entenda os conceitos, de repente pese as coisas. É importante você fazer isso. Tem pessoas que tem um negócio tão ajustadinho a basal, tal, que precisa uma diferença de 0,5 de insulina é importante. Usa aquela caneta de meia unidade, né? Porque realmente faz um low carb ali, ou então, enfim, muito ajustadinha. Então, assim, depois acho que você vai ficando bem nisso, né? No início você precisa de fato dessa ajuda maior e tem pessoas que realmente funcionam muito bem com o aplicativo. Eu não gosto muito, mas ajuda muito. E principalmente pelo que você falou, os lembretes, sabe? É fundamental. Quem usa a bomba de insulina, como você falou, e você precisa aplicar mais insulina, ele fala, você ainda tem insulina rápida ativa. Mas quem usa caneta como eu, você usa bomba, né? Ou você usa caneta? Você usa bomba, é muito chique. Muito chique. E aí a bomba, ela fala, você ainda tem insulina rápida ativa, você não precisa aplicar agora. Então, você tem certeza que você vai aplicar? Quem usa caneta tem que ter essa noção de que se eu apliquei insulina rápida, há 2 horas ainda tem insulina ativa, então minha glicemia ainda vai cair. Não adianta você ficar ansioso aplicando insulina atrás de insulina, senão você vai ter hipo. E o aplicativo também ajuda nesse sentido, né? Enfim, hoje a gente tem muita coisa a nosso favor, né? Você consegue alimentar todos os seus dados no aplicativo, né? Então, O Libre também você consegue informar ali, né? Que hora você aplicou insulina, que hora você fez atividade física, acho que também tem no Libre, né? Tem tempo que eu não estou usando. Acredito que sim. E a questão também de você colocar o que comeu, né? A gente pode fazer também esse diário junto com o Libre, mostrar para o profissional de saúde que está acompanhando também. Alguns glicosímetros também já tem essa ideia da gente colocar o momento que comeu, a prática de atividade física também. A gente consegue baixar os dados, fazer o download, então acaba que já está uma vida bem mais fácil do que antigamente, digamos assim, quando a gente iniciou essa vida de diabéticos, né? E aí, com certeza, quando a gente parte para a questão de contagem mesmo de gordura e de proteína, como eu já tinha falado no início, existem uma série de algoritmos que você pode pôr em prática, né? E o que você tem que entender é qual você consegue se adaptar, consegue memorizar, juntamente com a equipe de saúde, porque como alguns
costumam ter valores diferentes, acaba que pode complicar. Então, você foca em um método, em um algoritmo e mantém, então, utilizando esse algoritmo no seu dia a dia. E aí, quando a gente fala da gordura, o que a gente observa? Que alguns autores, quando faz uma busca na literatura, eles apontam que de 15 a 20 gramas já tem o aumento da resposta glicêmica se a pessoa ingerir esse alimento, né? Então, se tiver essa quantidade por porção, pode ser que a pessoa já tenha essa hiperglicemia tardia. Mas outros já mostram que isso é a partir de 35 gramas, 40 gramas por porção. Então, sempre o que você tem que fazer é se conhecer. Eu comi aquele alimento, eu tenho que anotar minha glicemia. Geralmente a gente coloca como se fosse antes do alimento, 2 horas, 3 e 5 horas depois, para de fato observar se houve alteração ou não. E aí, principalmente nessa época de quarentena, a gente está beliscando muito, se perdendo muito na contagem, né? Tá fazendo a chutagem ou não faz. E a gente belisca muito, é comum a questão de castanha, de amendoins, né? De noz, enfim. Então, acaba que esses petiscos, pelo fato de ser um pouco mais saudável, na cabeça de alguns, eles vão ser mais ricos em gordura. E aí a gente tem que ter noção se essa porção, por mais que a gente ache pequena, que às vezes, eu coloquei só no tigela, mas se essa porção de 20 gramas, de 25 gramas de alimento, ela já vai impactar ou não, né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento mesmo, se permitindo observar através da glicemia. E aí, quando a gente fala de gordura, como que a gente pensa em contabilizar essa gordura? Existem formas específicas, né, como eu estava falando, de contabilizar, mas alguns eles colocam que se você for consumir um alimento que é rico em gordura, uma refeição que vai ser acima de 40 gramas, então você já começa a contabilizar, porque de fato essa gordura vai impactar na tua glicemia. E aí o norte que se tem é que você vai fazer uma dose extra, né, uma dose adicional da contagem de carboidrato. Então, A gente pode dar um exemplo para a galera enxergar mais, tipo assim, pizza, vai, acho que é o exemplo mais comum, né? É o melhor exemplo. Pra galera entender, vai, eu como pizza, e aí eu aplico quantidade, conto carboidrato, aplico insulina e tenho hipoglicemia depois. Ou aplico insulina e depois de tanto tempo eu tenho hiperglicemia, vou dormir e acordo com hiperglicemia, né? E é justamente isso que a Nath está falando, porque a gordura, né, associada ao carboidrato, e você precisa também contar essa quantidade de gordura que é tipo churrasco também, né, com proteína também, né, a gente precisa estar atento à quantidade de proteína e gordura, porque contagem de carboidrato, apesar do nome ser contagem de carboidrato, não é só contagem de carboidrato. Para ser contagem do inferno todo que afeta a sua glicemia, tá ligado? O nome tem que ser mudado. Eu também acho que esse conceito tem que ter um nome diferente, né? Mas, enfim, colocando mesmo em prática o que seria isso, eu estava no racional partindo de que eu ia fazer um pouco a matemática e depois pôr em prática. Mas vamos lá. Então, o que a gente tem que entender? Que quando for comer uma pizza, eu estou supondo aqui que a pessoa consumiu lá uma pizza que tem 100 gramas de carboidrato, né? E aí, de gordura tem um total de 40, né? Então, a partir de 40 gramas naquela porção, eu já vou contabilizar. E como é que eu vou fazer essa contabilização? Eu vou acrescentar 30% da dose. Como é que seria isso? Então, se tem lá que 100 gramas de carboidrato é o que eu vou contabilizar e que eu iria, então, aplicar de dose de insulina, se eu acrescentar mais 30%, ficaria, então, 130 gramas de carboidratos para aquele momento. E aí, a gente tem um norte. Como é que vai ser essa divisão de dose? Eu vou aplicar 50% agora e 50% depois. Por que que existe essa divisão da dose? Porque eu estou tendo um alimento, né, uma refeição, que ela contém carboidrato e gordura. Então, eu preciso de dose de insulina para agora, porque vai ter carboidrato, e como a gente disse lá no início, 100% vai ser convertido em glicose, né? Do carboidrato que foi ingerido. E eu preciso também ter essa dose de insulina tardiamente, porque parte da gordura que eu ingeri vai ser também convertida em glicose.
Então, por isso que a gente faz essa divisão de dose. E aí, quando a gente faz essas divisões de dose, a gente tem que pensar também por quanto tempo essa dose de insulina vai correr, como se a gente fosse estimar como é que está funcionando o meu metabolismo, digamos assim. E aí, no geral, esse algoritmo, ele dá como orientação que você vai colocar essa outra dose, né, que seria a dose mais tardia, depois de 2 horas ou 2 horas e meia após o início da mastigação desse alimento. Então, por que a gente está fazendo essa divisão, né? Relembrando, seria porque o alimento tem tanto carboidrato quanto gordura, e por isso que é necessário que faça essa divisão das doses. E aí, indo para a parte mais prática ainda, se eu utilizo a bomba de insulina, como é que isso acontece? A gente tem bolos especiais nas bombas de insulina, né? Ou então bolos diferenciados, que é como a gente chama, que aí eles vão ser utilizados justamente para esse momento também, mas tem diversas outras situações que a gente pode utilizar. Então, a gente tem o bolos que a gente fala de quadrado, ou estendido, ou prolongado, né? Que o próprio nome já diz que a gente vai aplicar esse bolos, essa dosagem de insulina, e ela vai correr durante um bom tempo. E fora isso, a gente tem o bolos duplo, que seria o bolos que vai ser a junção desse bolos estendido com a dose de insulina que eu preciso aplicar agora. Então, se a gente está falando, no exemplo, que a refeição ela tem carboidrato e gordura, eu vou usar o bolos duplo, ou o bolos. Parou aqui pra mim. Vê se você volta. Não sei se foi a minha ou foi a sua. Ah, acho que foi o da Nath. Galera, vocês estão me vendo ainda? Tá, eu tô online ainda? Ou caiu o meu? Conta aí. Me diz aí se vocês estão vendo. Parou da Natasha, né? Daqui a pouco ela volta. Ah, já tá aqui já. Bora. Já chamei ela aqui pra estar com a gente. Oi. De volta? Bora. Acho que a chuva daí e daqui também está complicando um pouco. Manda. Mas, enfim, ficou claro o que foi falado anteriormente, né? A gente parou um pouco na parte da gordura e estava explicando como é que seriam esses bolos, tá? Então, quem tiver, né, quem usar a bomba de insulina, o raciocínio é esse. Eu não vou falar quais são as outras especificações que a gente utiliza esses 2 tipos de bolos, porque eu acredito que não cabe na live de hoje, né? A gente vai focar mesmo em gordura e em proteína associada a carboidrato, que aí no caso a gente precisaria aplicar o bolos duplo ou bolos multi-onda, que são os nomes que tem de acordo com as marcas de bombas de insulina que existem atualmente aqui no Brasil. E aí, pegando esse conceito, Nath, quem utiliza caneta, né? Como eu, né? E a gente tem também a possibilidade de fazer isso, gente. Não fiquem preocupados, né? A bomba, ela tem essa estratégia, mas conceitualmente a gente também pode fazer isso. Fala um pouquinho, Nath. Isso, é extremamente importante você ter falado dessa parte, né? Porque acaba que as pessoas que utilizam caneta, eu já fui uma dessas pessoas, né? Confessando aqui. Quando eu iniciei contagem de carboidratos, né? Quando eu tive o diagnóstico de diabetes, eu utilizava canetas, passei 1 ano e aí já fui para a bomba de insulina. Então, na época era muito novo ainda esses conceitos, mas já se conhecia que esses alimentos eles teriam um impacto, né? Na glicemia do paciente se fosse consumido em excesso. E o que eu pensava muito era que ia ser outra furada, né? Outra aplicação. E é muito o que as pessoas pensam. Então, a gente tem que ter ideia de que como a gente precisa melhorar o nosso dia a dia e ter um melhor controle glicêmico, que isso vai ser consequência até da melhora da qualidade de vida. Então, é óbvio que a pessoa vai ter que aplicar novamente
a caneta, né, colocando essa dose extra, mas a gente consegue fazer perfeitamente. Como é que seria? Do mesmo jeito que eu fui explicado no conceito anterior, com o exemplo da bomba de insulina, a gente vai fazer esse fracionamento. A diferença é que eu vou aplicar agora na caneta de insulina a quantidade de dose que seria para o carboidrato e depois, que seria a metade dessa outra dose, vai ser o que seria, então, contado para a gordura. Então, a gente só vai modificar que seriam, no caso, 2 aplicações. E aí é interessante a gente sempre falar muito essa parte dessa questão da contagem da gordura e da proteína e lembrar das refeições de jantar e de ceia. Então, quando fizer essas refeições, né, nos horários que são mais tardes, próximo ao horário de dormida, não se acanhe, como a gente fala no cearense, né? O nosso cearense, como a gente comenta. Você deve estimular o seu filho a fazer, quando é no caso das mães, né? Você, profissional de saúde, deve estimular a pessoa a fazer, por mais que ela vá dormir. Ela só tem que ter cuidado, porque ela pode ter alguma hipoglicemia ou hiperglicemia, então ela tem que observar com mais frequência como que vai ficar essa alimentação dela, de se a contagem está dando certo, tá? E aí... Legal, então só em relação ao exemplo da pizza, Nath. Então, comi ali uma quantidade de pizza que de carboidrato deu 100 gramas e percebi que de gordura ali deu 40. Eu preciso do total, esqueça esse número de 40 e vou para um total de carboidratos. E aí pego 30% disso e adiciono. Eu preciso considerar essa gordura. Ou seja, no total, naquela refeição ali, eu estou comendo 130 gramas de carboidratos. Beleza? E aí, na bomba, tanto na bomba eu consigo fazer essa programação de bolos onda dupla, né? Quanto se eu utilizo as canetas, eu faço de 130, se a minha proporção carboidrato e insulina naquele horário for 10 gramas, por exemplo, 10 gramas para uma unidade de insulina, eu vou ter que aplicar 13 unidades de insulina. Beleza? Só que se eu aplicar tudo na hora, eu vou ter uma hipoglicemia, porque esse 130 não vai ser convertido totalmente dentro das próximas 1h30, 2 horas, enfim. Por causa do efeito da proteína e da gordura combinada. Então eu preciso dividir isso para também não ter nenhuma hipoglicemia, depois nenhuma hiperglicemia de rebote, não só em função da gordura, como também da correção da hipoglicemia, que normalmente a gente corrige errado, né? Então eu preciso dividir ali 50% aplicar antes, né? E 50% depois de 2h30, 3 horas? De 2 a 2h30, né? Isso é o Pronto. que esse algoritmo orienta. Existem outras formas, né? A outra forma que eu gosto também de explicar, que eu acho que é um pouco clara também, mais clara, digamos assim, é que a gente, como foi dito lá no início, 10% da gordura que eu for comer, ela vai ser convertida em glicose. Então, é mais ou menos o mesmo raciocínio. Eu vou pegar ali aquele rótulo, eu vou ver que tem 30 gramas de carboidrato, e de gordura tem 33. No caso de uma lasanha, quando a gente pega uma lasanha da Sadia, é essa quantidade. Eu sei só isso, né? Só. Só isso. Eu sei pela prática mesmo que comprei para ver e verificar se de fato eu estava conseguindo acertar, né? Que eu acho até legal a gente comentar isso, que é o estímulo da minha nutricionista, que ela sempre fala, e é a verdade, que a gente tem que tentar, né? Tentativa e erro o tempo todo até acertar. Então, a gente sempre pensa no acerto, claro. E aí, voltando para o conceito, se eu pegar 10% desses 33 gramas de gordura, eu vou ter, então, 3, né? Então, eu vou somar esses 3 de gordura, que vai ser convertido em glicose, mais os 30 de carboidrato. Então, eu vou ter 33 gramas para aplicar para aquela refeição. E aí, parte do mesmo jeito. Você divide 50% da dose agora, 50% depois, no período, nesse caso, né, desse algoritmo, ele fala que é até 5 horas que vai ter essa conversão da gordura em glicose. E aí, o que a gente começa a verificar? Por isso que é interessante sempre comer o mesmo alimento do mesmo local.
Porque se eu tiver uma hipoglicemia agora, o que eu vou observar? Que essa divisão de 50% a 50% da dose está errada. Então, eu tenho que reduzir. E aí, a gente sempre faz 40, 60, se deu certo, ok. Se não, 30, 70 e o inverso do mesmo jeito. Se eu tive hipoglicemia agora, eu vou ter o quê? A redução da dose. Se eu tive hiperglicemia depois, eu vou ter o aumento da dose depois. Tá? Então, a gente sempre observa se está dando certo dessa forma, medindo a glicemia. E aí, os tempos passados geralmente são esses. Antes, 2 horas, 3, 4 horas depois da refeição, né? E o que é interessante pontuar também, que é muito individual. Então, por exemplo, eu tenho respostas a alguns alimentos que duram 9 horas, né? Já tem pessoas que comem uma pizza, dura 6 horas. Tem uma amiga que dura 12 horas o consumo de uma fatia de pizza. Então, acaba que cada um é muito individual. Então, sempre tem A ideia a ideia é entender o conceito, né? Mas adaptar. Pode ser que você precise aplicar 2 terços antes e 1 terço depois, ou então 1 terço antes, 2 terços depois. Aí só a prática mesmo para dizer, né? Não é 50-50, né? Aqui é uma noção. De onde você pode Beleza. partir. E uma dúvida que tiveram aqui, e aí eu me senti nela, a questão da proteína, né? Quando a gente fala nesse 30% a mais, a gente já está considerando também a proteína, né? O queijo também que tem a pizza, e a proteína e gordura também, ou, enfim, dentro desse total está isso também, porque uma parte da proteína também é convertida, né, em carboidrato, Isso. em glicose. Do alimento, né? Se o alimento já tiver proteína, ele tiver os 3 macronutrientes, a gente pode utilizar o mesmo raciocínio. Mas se for só proteína e carboidrato, aí tem outro cálculo também, né? Tudo cálculo nessa contagem. E aí, quando a gente fala de proteína, usando aquele raciocínio que a gente fez anteriormente, que a gente lembra que de 35% até 60% da proteína ela é convertida em glicose se consumida em excesso, né? Tardiamente, até 4 horas. Então, a gente pode pegar esse mesmo valor e aí, para facilitar a conta, a gente utiliza muito 50%. Então, se eu pegar aquela mesma quantidade lá daquele rótulo, daquela lasanha, apesar de que eu estava utilizando, focando, né, na gordura, mas pensando nos mesmos valores para ficar mais prático, focando então na proteína. Então, aquela lasanha lá tem 30 de carboidrato e vamos supor que vai ter 33 de proteína também. Quando eu pegar 50% dessa proteína, eu vou ter mais ou menos em torno de uns 17 gramas, né? E aí eu vou somar esses 17 gramas de proteína que seriam, então, convertidos em glicose tardiamente com esses outros 30 gramas de carboidratos. E aí, esse total também, eu vou fazer essa divisão da dose. Como ponto de partida, também utiliza-se muito a questão de 50% para facilitar. Então, 50% da dose agora, 50% da dose 4 horas depois. E aí você vai verificando. Então, quando a gente trabalha contagem de gordura e de proteína, qual é o passo a passo que a gente tem que fazer? Primeiro, se permitir tentar, ter que anotar, né, as glicemias nesses tempos que a gente já mencionou bem, antes, 2 horas, 3, 4 horas após o alimento. E depois a gente tentar, então, fazer essa contagem direitinho, que seria o primeiro passo, como que eu vou fazer essa conversão. O outro passo seria como que eu vou dividir essa dose, né? Qual porcentagem eu vou utilizar e o tempo que vai correr. E aí, vamos supor que a gente ficou craque, já achou que é expert, né? Que todo paciente DM1 tem muito esse pensamento, ainda mais quando vai passando o tempo de diabetes, a gente acha que tá craque. E aí eu consegui achar a quantidade certa para pizza, mas eu vou comer o pão de queijo. Aí a gente pode ir até com o mesmo raciocínio. Porém, vai entender que é completamente diferente, né? Porque meu corpo vai ter outra reação, outra resposta glicêmica àquele alimento.
Perfeito. E acho que pão de queijo e comida japonesa são duas das coisas que a galera mais fala, né? Que é mais difícil você acertar. E tem que ter paciência mesmo, não tem jeito. Mas cabe a gente ter sabedoria de fazer a correção. Então, comi ali, errei na contagem, corrige, não tem problema, Sim, né? Você está comendo uma coisa fora da sua rotina ali e faz sentido que você erre, não tem problema. E, enfim, a gente tem mais 4 minutos aí que o Instagram vai derrubar a gente. nossa, tá Queria, bom. obviamente, agradecer muito pelo seu tempo, pelas suas explicações. Eu, particularmente, aprendi bastante. E, enfim, considerações finais aí para você. Aqui é só para abrir espaço mesmo, em função da quantidade de seguidores, mas o grande astro da noite são vocês. Imagina. Eu queria agradecer muito pelo convite, né? Não é fácil a gente explicar contagem de gordura e proteína na prática sem ter uma lousa, um papel, um alimento mostrando, né? Até pensei em mostrar rótulo, mas pela tela ia ficar muito pequeno e acaba que eu acho que ia dificultar muito mais. Eu espero ter sido clara. Qualquer dúvida pode perguntar para mim, né? Para o Fred. E a mensagem que eu queria deixar era que você realmente se permita, né? Então, se conheça, entenda que a alimentação realmente ela tem que estar inserida dentro de um contexto saudável. Mas se eu for comer um churrasco, se eu for para uma feijoada, eu vou provavelmente ter que contabilizar esses nutrientes, porque eu vou estar consumindo, né, em maior quantidade. A gente tem que entender que só vai contabilizar mesmo a gordura e a proteína se de fato aquela refeição tiver uma maior quantidade e se tiver, tem que se permitir. E lembrando sempre para procurar o profissional de saúde que te apoie e que faça com que você encontre a melhor saída. Abrace as tecnologias, que a gente não tinha isso, não tinha nada, né? E hoje em dia está tudo muito mais fácil, graças a Deus, e acredito que vai melhorar muito mais essa parte de tecnologia em diabetes e principalmente também da questão do tratamento insulínico, que a gente vem melhorando e tendo novas opções de tentar. Acho que no Com mais é isso. certeza. Acho que e a ideia não é esgotar o assunto, não. Tem, como a gente falou, tem assuntos específicos que renderiam uma aula, né? Não tem jeito, gente. Agora é sentar, estudar mais, né? Seguir aí a Nath, fazer algumas perguntas, enfim, fazer consultoria. Eu acho que é assim que a gente evolui, né? E principalmente tudo que você aprendeu aqui, coloca em prática, velho. Não adianta você aprendeu pra caramba na live aqui e anotou só, sabe? E vai praticar, velho. Acho que é errando que a gente aprende, né? Então, assim, não adianta entender só o conceito, tá aqui ouvindo, você assimila 10%. É você ali na prática, se testando, que aí você aprende de verdade, né? Quando você explica uma coisa pra alguém, aí que é quando você realmente precisa organizar naquilo na sua cabeça e Sim, entender mais, né? Tenta explicar pra alguém, tenta para alguém na sua casa, pô, você sabe contar de cabeça, deixa eu te explicar aqui rapidinho, explica aquilo, com certeza você vai fixar mais os conceitos e praticando não tem nada melhor do que a prática, né? E errar também faz parte do jogo. Se você não está errando, você não está testando direito, né? verdade. Compartilhe, né, seu dia a dia com seus amigos, com seus familiares, essa ideia de que você falou, para explicar aos familiares, isso é extremamente importante. Eu faço muito isso no dia a dia. Hoje eu não estou afim de contar gordura e proteína. Conta lá, Henrique. O Henrique conta. A É, gente muito bom. abusa um pouquinho, mas é isso mesmo, justamente para dividir o dia a dia e que a gente se sinta mais acolhido e divida outras emoções com outros amigos que também têm o mesmo que nós, tá? Com certeza. Nath, Obrigada. obrigado de coração. Galera, a galera Moa aqui já está falando. Eu que agradeço pelo tempo de vocês também, de estarem aqui com a gente. Obrigado por tudo. Vou deixar a live salva 24 horas. Quem quiser rever tudo, reveja, né? Anote sempre. Amanhã tem live com o Dr. Fernando, uma live maravilhosa sobre diabetes tipo 2, né? Prevenção e o tratamento para diabéticos tipo 2. Um dos maiores problemas mundiais de saúde, né? E é isso, pessoal. Indica aí pra galera, diz que vai ficar salvo durante 24 horas, é um assunto super importante. Um beijo pra você, Nath, pra todo mundo. Beijo, obrigada. Obrigada, pessoal.